Meus irmãos, está aí aplicada essa mensagem de hoje para nós, na vida das nossas crianças. E eu queria, nesse momento, começar dizendo que nós fizemos a suspensão do Sermão de Gênesis, porque a gente entende como igreja que a igreja não pode falar em tempos desse de outra coisa a não ser daquilo que mais está sendo falado no momento. A gente não quer ser uma igreja desconectada com a realidade. Eu tenho dito isso aqui. Eu não quero desse púlpito estar pregando coisas que vocês não possam aplicar na vida de agora, de hoje, de amanhã. Então, não faz muito sentido para mim, enquanto o mundo inteiro está se preparando, celebrando, falando sobre Natal, e a gente traga outro tipo de mensagem aqui que seja desconectada com o nosso tempo. A gente não quer ser uma igreja desconectada com o nosso tempo. A gente quer ser uma igreja que tenha sempre uma resposta bíblica, cristã e profunda para o nosso tempo. Então essa é a nossa tentativa de hoje. Por isso que não estranhe, porque momentos assim, aqui ou acolá, nós vamos suspender as séries que nós estamos fazendo aqui para tratar de coisas que o mundo inteiro está pensando hoje. Às vezes, você e eu podemos ter um sentimento que a igreja é muito repetitiva sobre a questão do verdadeiro sentido do Natal. De novo, mais um final de ano, a gente vai cantar aquelas músicas, mais um final de ano, o pastor vai ler o texto de Mateus, ou de Lucas, ou de algum outro texto lá de Isaías. Sempre os mesmos textos, sempre as mesmas coisas. Meu Deus, isso é repetitivo demais, isso é cansativo. Será mesmo? Pode até ser repetitivo, pode até às vezes ser enfadonho e cansativo, mas a pergunta é necessário? Existe uma necessidade ou não? Porque cada vez mais o mundo tenta reiterar ou ressignificar o maior dos acontecimentos, ou talvez o maior mistério da humanidade, a encarnação do Senhor Jesus. Por isso que de novo a gente vai repetir, de novo a gente vai ensinar, porque existe um esforço do mundo inteiro que faz com que tente apagar o verdadeiro sentido do Natal. E nesse caso só resta a igreja devolver o empurro ou o push de novo na contramão, dizendo não, nós reafirmamos isso, nós cremos nisto. Então não é uma questão de ser repetitivo, não é uma questão de ser enfadonho, é uma questão de ser necessário. É uma questão de ser imperante. É imperante que a igreja se levante e diga não a algumas coisas que querem impor sobre nossas vidas. Veja, meus irmãos, fala-se em espírito natalino, como se fosse uma confraternização global, onde os homens, depois de viverem em guerra o tempo inteiro, quantas guerras nós tivemos esse ano em andamento? Aí depois chega nesse final de ano, uma hipocrisia se instala no mundo. É o espírito natalino. É a confraternização global. É o espírito do Natal. Não, isso é hipocrisia. Isso é hipocrisia. E a igreja tem que dizer não. O mundo vive o tempo inteiro em guerra, agora tem um período de trégua para festejar. Mas depois eles vão voltar a brigar de novo e o espírito do Natal some, vai embora. E aí o que fica novamente? Mais uma vez, como um momento todo perfeito, todo mágico tiver passado, volta-se a guerra entre os seres humanos e dentro das famílias. É ou não é isso também que a gente vê todo ano se repetindo? Então, se existe uma necessidade da nossa parte em reenfatizar o significado do Natal, é por causa justamente disso. Dessa hipocrisia que se instala nesse momento. Dessa coisa mágica. Um espírito mágico. Toma conta das famílias e do mundo. Um período de paz aparente. Mentira. Nós gostamos de celebrar. Nós gostamos da troca do presente, da árvore, de comer mesmo.
sem falar do comércio em cima deste evento. O comércio é avassalador. Eu nunca vi. Natal está cada vez chegando mais cedo, já viu não? Aqui, por causa da cultura de Thanksgiving, ainda espera-se um pouquinho, né? Mas no Brasil, o Natal está começando em agosto. Véio. Como assim? Porque eles precisam acelerar o quê? A venda, o mercantilismo. Então, você precisa impulsionar o comércio. Aqui ainda o Thanksgiving termina travando um pouco, porque é muito forte. Mas no Brasil não, rapaz. Tem gente anunciando promoção de Natal. Aí você vê o mês de setembro. Como assim? Então entenda, é um mercantilismo avassalador, totalmente invasivo, fruto de um capitalismo selvagem, desonesto em nossa época contemporânea. E a igreja não pode fechar os olhos a isso. E a igreja tem que responder a isso. Nós estamos no mundo para ser sal e luz desse mundo. Nós não podemos apenas concordar com tudo e fazer parte desse cenário, dessa farsa, dessa farsa universal global. Não, a igreja tem que se posicionar. Veja, outros ficam presos aos aspectos históricos. Se Cristo não nasceu ou não nessa época. Ah, pastor, o senhor acabou. O texto de Lucas diz que havia pastores no campo. A igreja está errada de celebrar o Natal em dezembro. Ô cara pálida, quando é que tu vai entender que não adianta tu estar falando de um assunto que o mundo inteiro não está falando? Vamos fazer um culto de Natal em setembro. Vamos ver o que dá em agosto. Que é isso? É uma desconexão com a realidade. É claro que a gente sabe que a data não foi 25. É claro que a gente tem uma dúvida tremenda. Tremenda. Se era nessa época. E a gente sabe disso. E provavelmente agosto, provavelmente julho, agosto. É verdade. Mas o mundo inteiro está celebrando. Todo mundo está falando. Qual é o melhor momento da gente dizer? Talvez não seja essa data. Não é a árvore de Natal. Não é o Papai Noel. Qual é o momento de se dizer isso? Agora. Não é depois. Isso é uma disruptura com a realidade. Isso é uma desconexão com a gente vive. Preocupados com o paganismo, dos simbolismos natalinos, tem igrejas que simplesmente se fecharam para não falar nada de Natal. É outro extremo. Se a gente não quer uma coisa ingênua, levada pelo espírito do momento, mas a gente, por outro lado, também não precisamos ser tão extremados a esse ponto de quando o mundo inteiro está conversando sobre isso, a gente fecha as portas para esse tipo de assunto, porque isso pode ser idolatria, paganismo, ou talvez produzido historicamente por Constantino, quando ele quis encobrir as festas pagãs e colocou em todas as festas pagãs um rótulo cristão. Tá, a gente sabe disso, e daí? Aí também por causa disso a gente não vai falar sobre essas coisas. Então entenda, meus irmãos, a gente precisa nesse momento ter a clareza do que nós precisamos fazer quando o mundo está tratando de um assunto que para nós é muito caro. Nós precisamos ter a clareza de como nós vamos nos comportar diante de um desvirtuamento da realidade provocada pelo desvio de conhecimento acerca da encarnação do nosso Senhor. A gente precisa se posicionar. A gente precisa dar a resposta certa para isso. Considerando tudo isso, meus irmãos, é que proponho hoje voltarmos a analisar o verdadeiro sentido do Natal, não como isso fosse talvez uma coisa nova para nós, mas para nos encher de novo de um espírito, aí sim, cristão, para dar a resposta certa ao mundo que tanto nos cerca. Então vamos ao texto de hoje. O relato de Mateus, nós temos dois grandes relatos do nascimento de Jesus. O de Mateus e de Lucas. O relato de Mateus é da perspectiva de José. É como as coisas acontecem na perspectiva de José. É como José recebe o fato. A perspectiva de Lucas, o escrito de Lucas é da perspectiva de Maria. É como Maria recebe também o fato do nascimento. Então hoje nós vamos ficar na perspectiva de José.
como as coisas acontecem a partir da ótica de José e é registrado aqui por Mateus. Então, vamos ao texto bíblico. Veja, a primeira coisa que a gente percebe aqui é que o nascimento de Jesus foi um fato histórico. Veja só, primeira evidência, versos 18 a 20. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Esse é o registro do narrador. Isso é como Mateus está dizendo que vai nos apresentar. Ele vai nos apresentar o quê? Um registro histórico de como foi o nascimento de Cristo. Ele está escrevendo sobre isso. Ele não está apenas tentando aqui dizer, mas ele está recebendo isso e escrevendo isso. Ele diz assim: estando Maria, sua mãe, desposada com José, sem que tivesse antes coabitado, achou-se grávida pelo Espírito Santo. O que eu gosto desse texto, da forma como Mateus escreve, é que ele coloca os dois personagens envolvidos na cena, mas ele qualifica um e não qualifica o outro. Estava dois desposados. Primeiro você tem que entender o que é esse desposada. Por que Maria estava desposada? O que é isso? Isso é mais do que um noivado no tempo antigo. Isso era um contrato de casamento, que estava se esperando a data para se cumprir. Maria tinha um contrato de casamento com José. Era isso que ela tinha. E estava pouco tempo já para coabitar, para consumar o ato do casamento. E ela parece grávida a José. E José vai, na calada da noite, ou então pensando em deixá-la sem que ninguém a defamasse. Essa é a proposta de José. Mas eu gosto da qualificação que, veja como é que diz o texto. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, seu pai. Tem isso aí? Não. Não tem isso aí. Porque o relato é sobre o nascimento de Jesus. Então tem que ficar claro, historicamente, que Jesus nasceu a partir de uma mulher e não de um homem. Porque senão ele era nascido em pecado e não conseguiria ser o nosso Salvador. Detalhes do texto. O texto qualifica Maria mãe de Jesus. José não é pai. José pode ser pai na perspectiva que a gente gosta de dizer. Pai é aquele que cria. Talvez nessa perspectiva, sim. Mas biologicamente, não. Não pode José ser pai de Jesus. Senão a obra não é do Espírito Santo. Achou-se grávida pelo Espírito Santo. Se José participa e coabita com Maria, necessariamente o fruto de seu ventre viria também com o DNA pecaminoso do que é um pai e uma mãe. Como nascem nossos filhos? Nossos filhos são concebidos em pecado. Quem diz isso é o salmista Davi, há muito tempo atrás. No Salmo 51, verso 5, ele diz: em pecado me concebeu minha mãe. Então, essa não é a forma que Jesus nasce. Jesus nasce a partir de uma obra do Espírito Santo, numa virgem que não tinha coabitado, para que dê compromisso e dê efetividade ao projeto de salvação que ele veio cumprir. Então veja o verso 19. Mas José, seu esposo, não pai de Jesus, mas esposo de Maria, porque tinha um contrato, sendo justo e não querendo a infamar, resolveu deixá-la secretamente. Veja, José tem um plano. José diz assim: olha, eu não vou poder conviver com isso, porque muito provavelmente ela me traiu. Eu não vou poder conviver com isso, então eu vou deixá-la secretamente. Talvez José não pensou muito nas consequências dos seus atos, porque ele podia, da mesma forma que ele não quer infamar, ou infamar é colocar uma fama ruim em Maria, mas ele se afastando poderia ser a mesma coisa, não é? Nesse ponto.
Enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu, ele estava pensando sobre essas coisas, apareceu um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não temas de receber Maria, sua mulher, porque o que nela foi gerado não é um adultério, não é uma traição a você, é obra do Espírito Santo. Então, a primeira perspectiva desse relato é que é um acontecimento histórico. Ele acontece no tempo e no espaço. Na época que José e Maria estavam para se casar, existia um contrato assinado. E é aí que irrompe a glória do Senhor e se manifesta em favor do seu povo, em fazer o seu filho encarnar naquele tempo, no espaço, para que ele possa redimir o seu povo. Jesus nasceu de uma virgem, que tem por nome Maria, por meio da concepção sobrenatural, pela obra do Espírito. Esse milagre é central para a fé cristã, meus irmãos, pois atesta a divindade de Cristo e o seu papel como Messias prometido. José é um homem justo. Encontrava-se em um dilema quando descobre que Maria está grávida. Contudo, em sua bondade, planeja deixá-la secretamente, para não envergonhar o seu nome. Mas ele é impedido de fazer isso quando o anjo lhe aparece e diz: calma lá, você não está entendendo a cena toda. Deixa eu explicar para você. O que vem por aí é obra do Espírito Santo de Deus. Por que a gente defende que é um nascimento histórico, meus irmãos? Porque se isso é uma encenação, se há algum indício de erro nesse texto, se existe uma possibilidade de Mateus ter entendido errado e escrito de forma errada, como o liberalismo teológico muitas vezes critica a redação da fonte. A fonte, a redação, são críticas que o liberalismo faz. Se esse texto não é verdadeiro, deixa eu dizer uma coisa para você, nossa salvação também não. Tudo cai por terra. O cristianismo não subsiste. É uma farsa. Comamos e bebamos que amanhã vamos morrer. Então vamos para casa. O que é que estamos fazendo aqui? Agora, se isso é verdadeiro, se isso foi o que realmente aconteceu, se houve um nascimento no tempo e no espaço, como diz João, o verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, como a glória do unigênito do Pai, João 1,14. Se isso é verdadeiro, aí, game change. Mudou tudo. Muda completamente. Aí temos que cantar, temos que celebrar, temos que adorar, temos que louvar, porque realmente houve salvação para nós. E há salvação para nós. Por isso que é tão importante a gente defender que o nascimento de Jesus é um fato histórico. Não é um conto. Não é uma história com E, mas é fato histórico. A segunda coisa que está no texto é o propósito pelo qual Jesus nasce. Veja o verso 21. Ela dará à luz a um filho e lhe porás o nome de Jesus, José. Por que tu vais pôr o nome dele de Jesus? Que do hebraico Yeshua. Por que tu vais pôr este nome nele? Porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele salvará o seu povo do pecado deles. Qual é o propósito do nascimento de Jesus? Apenas se encarnar para sofrer? Olha, a gente criou eles, mas a gente não tem a natureza deles. Vamos encarnar aqui para a gente ter uma relação mais empática com eles? Não. O propósito é claro e definido. Salvação, salvar o seu povo em busca do que se havia perdido. Esse é o propósito de Cristo na encarnação. A salvação do seu povo, ele nasceu para isso. O Salvador, como nós conheceu encarnado, também nasceu. Mas o que de fato surge não é apenas a encarnação da divindade, que é um mistério extraordinário. A divindade vem e encarna, o Logos divino, que é eterno, vem e encarna. É uma limitação terrível, caber num corpo desse. Mas o que nasce, meus irmãos, não é apenas um Salvador encarnado. O que nasce é a salvação.
todo que tinha vindo atrás, lá no Velho Testamento, todo aquele ritualismo, só aplacava a ira de Deus. Só era um momentâneo aplacar da ira de Deus para que Deus não viesse sobre o povo do Velho Testamento e o consumisse. Eles acreditavam num que viria da serpente e da mulher, esmagaria da cabeça da serpente. Eles acreditavam naquela promessa. Mas, na verdade, eles são salvos não pelo aquele ritual ou todo aquele ritualismo que eles faziam no Velho Testamento. Eles são salvos quando Jesus encarna, que passa por todo o seu estado de humilhação, que vai até a morte, morre e ressurge. Aí, os crentes do Velho Testamento e todos os crentes que vêm depois disso, aí eles são verdadeiramente salvos. Quando é que essa salvação começa a existir? Quando Jesus nasce. O que nasce não é apenas um salvador, o que nasce é a salvação do povo de Deus. Veja, tanto é que Simeão pegou essa ideia. Como é que é o canto de Simeão em Lucas capítulo 2, verso 25? Ouça com atenção. Simeão tomou nos braços, tomou Jesus nos braços e louvou a Deus dizendo: agora, Senhor, pode despedir em paz o teu servo, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram o Salvador. É isso? Não. Os meus olhos viram a tua salvação e não Salvador. Simeão capta isso e diz: agora existe uma possibilidade de salvação. Por quê, meus irmãos? Porque se a gente dá ênfase no Salvador, é como Deus, de alguma maneira, não pudesse nos salvar de outras perspectivas, de outras maneiras. Ele podia fazer o que ele quisesse. Mas agora, quando ele encarna, ele vem buscar o seu povo, há uma possibilidade real de salvação. E Simeão diz: agora pode despedir. Eu já vi a tua salvação, a qual preparaste diante de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória do teu povo de Israel. Simeão capta a ideia. Quem nasceu foi a possibilidade, a realidade da salvação do seu povo. Terceira coisa que está no texto é o cumprimento das promessas. Veja só o que está no verso 22 e 23. Ora, tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor, por intermédio do profeta. Como é que o profeta disse? O profeta Isaías, capítulo 7, verso 14, diz assim: eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Veja, é muito importante que Mateus escreva isso no relato do nascimento de Jesus. Para que a gente entenda que Deus vem preparando essa salvação desde Gênesis 3,15. Se lembra da exposição de Gênesis? Virá um que esmagará a cabeça da serpente e essa lhe ferirá o calcanhar. Se lembra disso? Então, desde lá, Deus vem preparando a salvação para o seu povo no decorrer dos tempos, escolheu um povo, trabalhou nesse povo, andou com esse povo pelo deserto, estabeleceu as origens desse povo, fez da linhagem do Salvador, trouxe Davi para a cena. Davi agora é o rei, de onde vem a semente de Davi, a linhagem santa, a continuação da linhagem de Sete. Então, veja, é tudo propositado para que quando chegue nesse tempo, os profetas também falaram sobre esse tempo, para que haja uma confirmação do cumprimento da profecia. Entenda bem uma coisa. O nascimento de Jesus não é apenas um rompimento na história, mas é a confirmação da própria história. Entenda isso. O nascimento de Jesus não é apenas um fato isolado na história, mas é o cumprimento da história. É o cumprimento de toda a história, do enredo da salvação que Deus vem construindo. Quando chega no momento de Jesus nascer, é o ápice do cumprimento de toda a história. Você precisa entender isso. Deus cumpriu com todas as suas promessas. Deus prometeu que enviaria o seu filho e que nasceria de uma virgem, segundo a promessa de Isaías 7,14. E o que é que nasce? Nasce o Salvador. Cumpre-se a promessa.
E quem nasce daí? Opa. Som, ok. E quem nasce daí? É um Deus homem, 100% Deus, 100% homem. É o cumprimento da história da redenção, meus irmãos. Observe, meus irmãos. Nós estamos tratando aqui da encarnação, talvez o maior mistério do cristianismo. O maior mistério. Nós podemos explicar, nós podemos ter uma lógica, mas se não houver aplicação dessa verdade por fé, por obra do Espírito Santo no coração de alguém, é muito difícil pela lógica humana crer. Mas nós temos revelação suficiente. Veja, o Deus homem é o maior mistério do cristianismo, é verdade. Como um homem pode ser Deus? Ele se limitou para que isso acontecesse ou não? Ou ele perdeu as suas características de Deus? Ele é uma farsa, é um fantasma? O que é isso? O que é a encarnação? A Bíblia diz que Cristo é o mesmo. Ao mesmo tempo e literalmente verdadeiro Deus e verdadeiro homem. Veja o que lemos em 2 Coríntios, capítulo 5, verso 19, está escrito: a saber que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Deus estava em Cristo, porque o Logos, o Cristo, a segunda pessoa da Trindade, nunca deixou de ser Deus. Mas o Jesus nasceu, é a combinação do Logo eterno com agora a parte humana, para que em nosso Salvador existisse tanto Deus quanto homem. Deus para que não peque, homem para que se identifique com a gente. O nosso Salvador precisava das duas naturezas, para vencer o pecado, mas também para carregar o pecado. Precisava de alguém que se identificasse com a gente, para que essa salvação fosse substitutiva, para que não fosse uma farsa, precisava de um homem. E a combinação perfeita de Deus e o homem para salvar a humanidade é a encarnação do Filho. Se o nosso Salvador não é Deus, ele não vence o pecado. Ele não vence a morte. Ele poderia até ter moralmente ser um sujeito bom, mas ele pecaria algum dia. E ele ficaria preso aonde? Na cova. Não seria ressuscitado. E se ele é só Deus, é uma farsa, então nós não temos salvação nenhuma, meus irmãos. Porque não houve paga pelos nossos pecados. Não houve paga pela lei do Senhor. Não houve identificação conosco. Não houve. É alguém que quer pagar uma dívida com a moeda tem que ser correspondente do momento. Senão a dívida nunca é paga. Você paga, por exemplo, uma dívida em real com cruzeiros novos hoje? Não. Então é preciso haver uma moeda que correspondesse com aquilo, e a lei exigia a morte e derramamento de sangue para que houvesse remissão do pecado. É preciso haver a mesma paga com a moeda correspondente. Era preciso haver um homem para pagar a dívida do homem. E é isso que nós temos em Cristo. É esse o grande mistério. É esse que talvez a lógica humana não consiga decifrar, mas igualmente está revelado. Veja, a vida terrena de Jesus. Você gosta do Jesus histórico? Ok. Então faça análise exata como a revelação e coloque o Jesus histórico. Veja, a vida terrena de Jesus nos mostra que ele foi ao mesmo tempo verdadeiro homem e verdadeiro Deus. Quem gosta muito de estudar a vida terrena de Jesus, observe. Percebemos muitos contrastes em sua vida terrena. Tanto prova da inteira humanidade, quanto prova da sua inteira divindade. Não separe. O Jesus dos evangelhos, ele é Deus e homem. Ele mostra isso na história da revelação. Veja, por exemplo, ele sentia cansaço. João capítulo 4. Era um homem que cansou. Estava cansado da viagem, sentou, e a mulher no poço de Jacó lhe veio da água. Ok, mas ele mesmo disse: vinde a mim, os que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. É um homem que cansa, mas é um Deus que alivia cansaço. Estude direito. Veja tudo. Jesus teve fome. Teve. Prova da sua humanidade. Verdade. É humano. Ele teve fome. Mas ele era o próprio pão da vida. Ele disse: eu sou o pão da vida. Quem come de mim jamais terá fome. Veja, Cristo teve sede.
sendo ao mesmo tempo ele a água da vida. João capítulo 19, verso 28, mostra claramente que Jesus teve sede na hora da morte. Estou com sede. Pegaram isopo e botaram vinho velho, vinagrado, encheram e botaram na boca do Salvador porque ele disse que tinha sede. Mas só que em João capítulo 7, verso 37, ele disse que quem bebe de mim jamais terá sede, e rios de água viva fluirão de dentro de si. Nosso Salvador é divino humano. Veja, se ele enfrentou a agonia da morte, mas curou todos os tipos de doença e aliviou qualquer dor. Jesus foi tentado pelo diabo, mas também expulsou demônios. Foi tentado no deserto, mas quando aqueles demônios, se lembra o demônio de Gadara, não é? Que ele disse assim, não, o que é que temos nós contigo? Ó, filho de Deus, não jogue naqueles porcos. Os demônios temiam, porque sabiam a autoridade de Jesus. Certa vez, alguém foi fazer, está no livro de Atos, alguém foi fazer a mesma manifestação que os apóstolos e Jesus fazia, de expulsar demônio. O demônio zombou da cara dele, dizendo assim, quem é você? Eu só conheço Cristo e Paulo. Então entenda, Jesus tinha autoridade sobre os demônios, mesmo sendo tentado pelo diabo. Natureza divina e natureza humana. O nosso Cristo é assim. A revelação mostra que ele é assim, por mais que a gente não consiga entender dentro da lógica humana. Ele enfrentou a agonia da morte, mas curou todos os tipos de doença. Você lembra que João Batista os discípulos de João Batista mandou os seus discípulos perguntar a Jesus se ele era mesmo Cristo ou devia esperar outro, porque João não tinha entendido ainda o processo revelacional. Jesus disse, diga a João que os cegos veem, os coxos andam. Diga a João que o poder do Senhor tem se manifestado no meio dos homens. Mas ao mesmo tempo ele teve a agonia da morte. Porque a agonia da morte era a sua natureza humana recebendo o peso dos nossos pecados. Suou sangue, Senhor, se possível, faça de mim esse cálice. Essa é a realidade do nosso Salvador. A realidade do contraste entre a natureza divina e a natureza humana. Quem nasceu naquele dia foi esse. Foi o Deus homem. Ele vivia no tempo e no espaço, mas era desde a eternidade. João disse, o Pai é maior, ele disse em João capítulo 8, verso 58, João registra, o Pai é maior do que eu. Mas também ele diz, eu e o Pai somos um. Quem vê a mim, vê o Pai. Ele mesmo orava, mas também respondia a oração. Ele derramou lágrimas junto à sepultura de Lázaro, mas também fez Lázaro ressuscitar. Entenda, é as duas naturezas numa cena só. Lázaro está lá, ele olha para Lázaro, é o menor versículo das Escrituras. João capítulo 11, se não me falha a memória, verso 35, Jesus chorou. Mas pouco tempo depois, Lázaro sai para fora. Na mesma cena, o humano e o divino, juntos para salvar o seu povo. Ele morreu, mas ele é a vida eterna. Jesus é o homem Deus perfeito dos homens. Jesus é homem Deus e Deus homem perfeito dos homens. E para fechar a exposição de hoje, meus irmãos, eu queria que você observasse, talvez seja esse, diante de uma magnitude do que nós estamos ouvindo, dessa maravilha que é a encarnação, só se espera talvez uma coisa da gente. A mesma atitude de José. O que é que José fez depois de ouvir tudo isso do anjo? José disse assim, não, tá bom, chega. Ok, eu entendi, mas isso é demais para mim. Isso é muito para mim. Eu não consigo. Como é que agora eu vou
entender que um filho vai nascer, eu vou ter que cuidar desse menino com essa mulher. E como é que eu vou dar conta disso, sabendo que ele não é meu filho? José poderia ter usado esse argumento orgulhoso, mas diz o texto que não. Veja a nota de rodapé do texto. A obediência de José. Despertado José do sono, fez como lhe ordenara o anjo do Senhor. Fez como lhe ordenara o anjo do Senhor. Obedeceu. Obediência. E recebeu sua mulher. José não foi orgulhoso, como talvez alguns de nós poderiam ser nessa posição. Como é que eu vou criar filho que não é meu? Contudo, ele não conheceu, não teve relações sexuais com a sua esposa, enquanto ela não deu à luz a um filho, a quem pôs o nome de Jesus. A obediência de José é tamanha que não é apenas receber o filho, mas é ficar sem conhecer a sua esposa durante 9 meses, até esperar o menino nascer. Você está entendendo isso, não? Quem é de nós que talvez não fosse tentado? Veja, já está concebido. Qual o problema de ter relações até 9 meses? Por que eu tenho que esperar 9 meses? José é um servo de Deus, que a gente aprende aqui no relato da história de Jesus. A nota de rodapé do texto de Mateus é: obedeçam como José. Mesmo quando a gente não entende, obedeça. José poderia dizer, mas não tinha tantos meios, logo na minha esposa. Por que não podia ser na esposa dos outros? Na minha, logo. E não tinha um jeitinho de o senhor mandar alguém do céu aí, rápido, direto, não. Tinha que passar pela minha esposa. José não olha nada disso. José entende o recado do Senhor e diz, obedeço. Faz conforme o anjo lhe ordenara. As aplicações finais para nós, meus irmãos. O que é que todo esse relato tem que impulsionar nossos corações para a gente partindo para a conclusão? Primeiro, a gente precisa renovar nossa fé. Veja, ele enviou o seu filho em condições de humilhação para salvar o seu povo. O que eu e você precisamos é acreditar é que ele continuará nos salvando em toda e qualquer situação, não só no período de Natal. Não só no período de Natal, essa mensagem é importante para nós. Mas é todos os dias, toda hora. Acredite no poder que fez o Deus Filho encarnar e ressuscitar. Veja, o cumprimento da nossa salvação não está na encarnação. Está na encarnação, na morte e na ressurreição. A gente celebra o nascimento porque a gente sabe que a história foi concluída. Porque se eu celebrasse o nascimento de você e ele tivesse ficado na morte, não resolveria celebrar o nascimento, porque ele não tinha vencido a morte. Agora, a gente celebra o nascimento porque aponta para a morte e reforça, revigora a nossa fé. É um momento de repensar e dizer, se ele enviou seu filho para encarnar, morrer e ressuscitar, é o mesmo poder que ele fez em nós, fazendo a gente nascer de novo. Em Cristo, nós somos nova criatura. Lembra-se disso? Em Cristo, todas as coisas se passaram e eis que tudo fez novo. Então, nós somos um grande milagre. A gente não entende o milagre no Senhor Jesus, mas a gente também não vai compreender o grande milagre que operou em nós. Você e eu sabemos, se Deus não tivesse feito a gente nascer de novo, onde a gente estaria? Eu desconfio que mais ou menos mesmo, porque a gente nem sabe a desgraça tamanha que podia ser, se Deus não tivesse intervido na nossa história e feito a gente nascer de novo. Então, primeira coisa, renove a sua fé nesse período. Renove a confiança nesse Deus que é todo poderoso. Renove, sobretudo, a esperança. Veja, a história não está concluída. Não acabou ainda.
Precisamos continuar vivendo na certeza que o nosso Senhor virá, buscará a sua igreja, estabelecerá novos céus e nova terra, e viverá com a sua igreja definitivamente, porque ele sempre cumpriu as suas promessas. Então a história não acaba hoje. Ela continua. E a esperança tem que ser renovada de que ele virá. E, com certeza, estabelecerá os seus novos céus, nova terra, e nós viveremos com ele eternamente. E a última coisa que eu queria lembrar para você de toda essa linda história é o exemplo de José, de obediência. Veja, você quando obedece, você está participando do plano da redenção. Imagine, muito obrigado, querido. Imagine só, imagine você comigo, pense direitinho. Claro, o Espírito Santo estava agindo na vida de José. Foi o anjo que apareceu em sonho, é verdade. Mas imagine que José resolvesse desobedecer e não esperasse o nascimento do menino e não participasse do plano de Deus. Talvez o orgulho de José pudesse, de alguma maneira, interferir, atrapalhar, como o orgulho de Adão e Eva atrapalharam a obediência deles à lei do Senhor. José não, José foi humilde, obedeceu, esperou, teve paciência para cooperar com o plano do Senhor. Ele cooperou com o plano da salvação, José. E a gente precisa obedecer para continuar cooperando com o plano redentivo. Meus irmãos, eu sei que muitas e muitas vezes a nossa igreja, os nossos desejos não estão refletidos na nossa igreja. A gente não tem uma igreja, às vezes, que a gente, da forma como a gente gostaria, nunca nós vamos ter, graças a Deus por isso. Porque senão seria muito chata, muito... Eu fico pensando se a igreja fosse do jeito que eu penso, meu Deus. Graças a Deus que não é. É como tem que ser. É como tem que ser para poder atingir a todos nós. É para que mude as famílias que Deus está trazendo para cá. Para que trabalhem cada vida aqui presente. Não pode ser do meu jeito, nem do jeito de fulano, de cicrano, da irmã tal, do irmão tal. Não, tem que ser do jeito que Deus vai fazendo com que a gente trabalhe, direcionados por sua palavra, obviamente. Mas às vezes a gente atrapalha o plano do Senhor quando a gente não é obediente. É para ficar, a gente quer sair. É para sair, a gente quer ficar. É para ir, a gente quer voltar. Tenhamos discernimento espiritual, como José teve. É lógico que José foi ajudado pelo Espírito Santo de Deus para entender o papel dele. Que a gente também seja ajudado pelo Espírito Santo do Senhor para entender o nosso papel na proclamação desse evangelho que tem como tripé encarnação, morte e ressurreição. Que a gente compartilhe isso, que a gente viva isso, que a gente vá, extrapole a vida, as quatro paredes da nossa igreja, e isso atinja nosso relacionamento no trabalho, na escola, na vizinhança. Que o nosso Natal seja não apenas uma celebração de grande festa, de comelança, amém. A gente gosta também disso. E se precisar, pode nos convidar que a gente ajuda você, não é? Acabar com a ceia do Natal. Não tem problema. Agora, que extrapole isso, que extrapole a mesa, que extrapole as vidas, que a gente vá mais além. Que a gente, nesse momento, aproveite cada oportunidade de reiterar o significado do Natal, meus irmãos. Que a gente não sucumba ao mercantilismo. Que a gente não sucumba ao falso espírito natalino, que só existe nesse momento. A partir do dia 1 de janeiro é guerra de novo. É cada um tomando suas posições e querendo poder e fama e interesse. Que a gente não sucumba a esse falso espírito. Que o nosso espírito seja o espírito de José, de obediência. O espírito do Senhor, o Espírito Santo de Deus, nos guie para glorificarmos o nome dele, não só no Natal, mas em toda a época do ano. Que Deus, então, nos abençoe. Amém? Vamos louvar ao Senhor.